Então, vamos dar início ao nosso programa IFC em Debates, um programa da rádio IFC Web Brusque, coordenado pela professora Ângela Menezes, com a minha colaboração nesse projeto de extensão, e também conta com vários bolsistas. O que estão conosco aqui hoje é a nossa estudante Laís Caroline, a Evelyn, que faz parte, as duas fazem parte do curso de Química, segundo ano, e o Luiz, o nosso futuro egresso, terceiro ano de Informática, que, por questões técnicas, não apresenta a sua imagem, né, mas está conosco a partir do áudio e fará também participações efetivas aqui na nossa programação. Temos hoje como convidado o professor Rudinei Koch, ele que será o próximo reitor do IFC catarinense, não é? Foi eleito na última eleição. Rudinei é agrônomo e foi diretor do IFC Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Ele concorreu com outros candidatos e foi eleito pela comunidade docente, discente e pelos técnicos. Hoje trouxemos o professor Rudinei para falar um pouco sobre como será a sua gestão a partir de 24, já no início do ano de 2024, e quais são, né, os seus planos, seus projetos, como é que ele vê o IFC na atualidade. Nesse primeiro momento, eu vou chamar o Rudinei para dar boas-vindas, tão somente, e em seguida, a professora Ângela também dá boas-vindas ao nosso público, né? Eu queria destacar, em particular, nesse momento, que se trata de um programa gravado, foi gravado no dia, está sendo gravado, né? Hoje, no dia 4/12 de 23, à 1h. Esse programa sofrerá uma edição de áudio para ir para a nossa rádio, para a programação diária da nossa rádio, e em seguida nós também disponibilizaremos para o nosso canal do YouTube. É assim que fazemos nesse primeiro momento dessa jornada de gravação de programas. Também devo dizer, para iniciar o nosso debate, que teremos, né, em seguida, nos próximos dias, semanas, enfim, outras entrevistas com outros reitores, outras reitoras. Tivemos também, ao longo de 23, algumas entrevistas com reitoras de todo o Brasil, 12 IFs em particular, num programa que a professora Ângela criou, chamado Mulheres que Tecem a Rede. Então, o professor Rudi se encaixa, né, nessa perspectiva de programas da rádio, de discutir, já deixo aqui uma deixa, né, as raízes do IFC, os problemas do IFC e também tudo aquilo que ele pode nos proporcionar. Professor Rudi, boas-vindas, meu caro, ao nosso programa. Depois a professora Ângela, boas-vindas. E em seguida a gente começa com a programação. Obrigado, professor Dalton. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Boa tarde, professor Dalton, professora Ângela, aos bolsistas, Laís, Evelyn, Luiz. Uma alegria poder dividir esse espaço com vocês, ficar aqui à disposição e, naturalmente, né, um espaço importantíssimo de interação com a comunidade do IFC, para a gente poder clarear um pouquinho mais, seja o plano de gestão ou o que a gente imagina para os próximos anos, né, de construção em conjunto com todos do IFC. Professora Ângela, por favor. Então, professora, a gente gostaria de agradecer, né, muito a sua presença. A gente sabe que nós estamos num momento, né, do ano que as agendas são sempre muito complicadas, né, desde os estudantes, que hoje estão ali numa maratona de provas, né, e eles também ali disponibilizaram esse horário para a gente, né, conseguir ir fazendo esse fechamento das atividades de 2023, né, e principalmente, né, da sua agenda, que a gente sabe que ainda, né, enquanto na direção do Campus Concórdia, né, esse fechamento não é fácil, e essa preparação mesmo, então, para o ano que vem, né, essa sua participação para nós é muito importante. Eu acho que ela
né, é um momento em que a rádio tem muito interesse, né, em tirar dúvidas, né, e a gente ir se aproximando, né, um pouco mais aí principalmente da gestão que vem em 2024, né? Nós teremos também aqui pelo Campus Brusque a professora Jéssica, que vai falar da gestão, né, que foi eleita também agora e assume em 2024. Então, para todos nós ficarmos com corações mais tranquilos, né? Tem sempre uma expectativa desse porvir, não é? Então, a gente já vimos a sua mensagem, né, inicial que veio para a rede, já deu também para nós aqui, para a gente começar, né, iniciar essa nossa conversa aqui. Então, muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. E aí a gente tem, né, a gente começa com o Luiz vai fazer aí a nossa primeira intervenção com você. Luiz está com a palavra. Boa tarde, reitor, né? Como a Ângela me apresentou, eu sou o Luiz, sou um dos bolsistas aqui. É muito prazer ter o senhor aqui, como todo mundo já falou também. E agora eu quero começar abrindo esse quadro aqui, fazendo uma pergunta para o senhor, perguntando qual é a principal missão institucional dessa reitoria em relação à anterior, para esses próximos 4 anos que vocês vão estar assim, comandando mais o IF. Eu queria saber qual o objetivo principal que vocês têm e qual as coisas novas que tem em relação aos reitores anteriores. Ô, Luiz, boa tarde. Alegria é minha. E o Luiz começou, né? O Luiz, você começa firme, né? Olha só, já botando na parede, brincadeira. Eu só reforçar também em relação à fala inicial a alegria realmente estar podendo compartilhar esse espaço com vocês, porque é justamente como a professora Ângela coloca, de a gente poder ter um pouco mais de interação com a comunidade e valorizar os espaços profissionais que foram construídos e projetos e programas como esse. É um exemplo aí que a gente precisa valorizar e fortalecer ao longo do tempo, né? Luiz, da sua provocação, sua primeira pergunta, ela não tem uma única resposta, né? Ou uma resposta pronta que pudesse atender na sua plenitude, talvez. Mas eu vou aqui tentar apontar alguns elementos que entendo que sejam muito importantes e, de alguma maneira, que possam se aproximar, e assim a gente espera, dos anseios da comunidade, né? Veja, acho que o ponto de partida é que, quando de uma construção que nos leva a estar à frente de um projeto, e veja, então não é um projeto do RUD, né? É um projeto que foi lapidado, foi construído a muitas mãos, porque a partir do momento que você faz um processo de escuta da comunidade, e esse processo ele acaba sendo direto, mas também de forma indireta, porque você vai ter diferentes interlocutores, né? Você tem espaços formais de escutas e outros espaços que não são formais, né? E também e vai passando durante o período em que você vai conversando durante as visitas aos campi e assim por diante, chegando a uma proposta que busca, naturalmente, né, aproximar daquilo que são os principais anseios da comunidade hoje, né? A gestão a gestão do professor Koller, né, entra num processo inicial de organização o desafio de juntar aquelas agrotécnicas naquele momento, as que eram autarquias, as que não eram, então era um cenário muito complexo de partida. Depois, o professor Sobral, que vai numa transição de consolidação, e a professora Sônia, que, ao meu ver, conseguiu fazer esse avanço para a gente ter um instituto em que a gente se sinta parte realmente do IFC, porque tudo leva um tempo, né? Vamos fazer 16 anos, ou seja, agora completou 15 anos a rede, são muito jovens, né? Para a gente ter talvez uma identidade mais profunda, como tinha ou como tem as agrotécnicas, como é o caso de que eu venci esse processo aqui em Concórdia enquanto servidor desse campus. Então, dito isso, entendo que o próximo desafio é a gente poder dar o próximo salto de crescimento da instituição, né? Valorizando tudo aquilo que foi construído até então e, naturalmente, buscando a gente fazer pequenos ajustes e se preparar para essa fase de crescimento que, em tese, vai se vislumbrar para a rede como um todo, né? E, nesse aspecto, vou chamar a atenção vou pensar um elemento, tá? Vou pensar um elemento que me parece, ou que entendo, e que de tanta escuta e de tanta conversa, e quanto mais eu dialogo, isso fica mais claro, e por isso vocês vão perceber que a própria organização do organograma tem uma mudança, que é o cuidado com as pessoas.
Eu não estou dizendo com isso que anteriormente até não há cuidado com as pessoas, não é isso. Né? O que estou dizendo é que nós precisamos avançar nessa frente. Eu acho que essa é um desafio gigante que a gente tem. Nós não sabemos, a gente não entendeu direito o mundo que a gente está pós-pandemia. Né? E a gente tem uma sociedade que está pedindo ajuda em todos os espaços por onde a gente convive, né? Isso é desde o condomínio que você se relaciona, na família, no trabalho, a gente sente isso, os nossos discentes, né? Nos diferentes espaços por qual perpassam. Então, a gente percebe isso muito claro, né? Que há um momento que nós ainda não entendemos direito esse novo momento, se é só pós-pandemia, né? Ou se é outros elementos que estão em curso, mas, de qualquer forma, nós precisamos pensar formas de aproximar as pessoas, de cuidado com as pessoas, e por isso, né, que foi criado, né, nós vamos criar a Pró-Pessoas, que é para cuidado das pessoas, e quando falo pessoas, é todas as pessoas, né, por isso que na Pró-Pessoas está tanto a parte de gestão de pessoas, da parte dos servidores, mas também está lá toda a parte do ensino, da assistência estudantil, e aí é que talvez seja o nosso grande desafio. A gente está levando tudo que envolve pessoas para uma pró-reitoria. Para quê? Para que a gente possa pensar políticas, né, que possam, né, de alguma forma, avançarmos neste cuidado. Que aí vai desde da velocidade como tramita os documentos, fortalecendo a equipe, né, levando mais pessoas para a equipe, do recurso aportado em assistência estudantil, a forma como nós vamos, e aí veja que não é o RUD que tem essa solução pronta, né? É um processo construído, porque tem que ser trabalhado, né, em parceria com os campi, no sentido de a gente conseguir realmente fazer um acolhimento maior. Como que a gente consegue dialogar com o servidor? Como que a gente consegue atender os anseios, né, das angústias do servidor e, ao mesmo tempo, poder fazer dar as condições institucionais de trabalho que se demanda? Como que a gente pode fazer o acolhimento do estudante e, ao mesmo tempo, dar as condições de permanência e êxito? Né? Então, são elementos que perpassam. Quando eu extrapolo a discussão, saindo do IFC, escutando gestores, né, de outros IFES, isso fica cada vez mais claro, né, que as coisas se repetem. E como nós demandamos tratar com muita força essa questão. Eu estou pensando isso para dizer quanto isso é importante, quanto isso veio muito forte em todo o processo, tá, Luiz? E depois se confirmou, né, após o processo eleitoral, no diálogo com a rede mais ampla, né, dos outros IFES. Cada vez eu fico mais convencido de que a gente precisa fazer muito nessa frente. E com isso não estou dizendo que a gente não tem que fazer bem os outros espaços, né? Longe disso, mas para trazer um elemento chave nesse processo. E, Luiz, fique bem à vontade, pode me chamar de Rude, tá? Perfeito, Rude, muito obrigado pela resposta. Agora, antes de eu passar a palavra para o professor Dalto, eu queria só agradecer mais uma vez pelo senhor estar aqui e dizer que eu torço muito pelo sucesso dessa nova reitoria também, tanto que eu fui um dos votantes, e muito obrigado, senhor. Obrigado, Luiz. Obrigado. E você colocou uma coisa, Luiz, que essa é uma situação que, assim, por onde a gente escuta as pessoas e eu sei que elas esperam muito, né? Então, eu entendo a responsabilidade disso. Há uma expectativa muito grande que a gente realmente possa dar esse próximo salto na instituição, né? Cada gestão tem um desafio e o nosso desafio, penso, que passa por aí, e a gente não faz nada sozinho, então a gente conta, né, com a ajuda de todo mundo nesse processo. Eu queria emendar uma pergunta nessa do Luiz. É o seguinte, professor Rodinei, você fala em cuidar das pessoas. Isso pressupõe que há um quadro de limites, de debilidade e de adoecimento de professores e técnicos, né? Porque o cuidar pressupõe você atuar em quesitos, né, de fragilidade, ou físico, emocional, etc. Grande parte desse quadro de adoecimento, vamos chamar assim, né, de debilidade, advém de um número excessivo de horas-aulas dadas pelos professores. Tem professores da rede, eu não vou citar nomes, nem dizer qual rede, enfim, que dão 25 aulas por semana. Isso é um quadro altamente, eu diria, nefasto, agressivo, e que, não obstante o adoecimento que provoca nesse
aluno e nesse professor, também é um quadro quase que antipedagógico, né? Um professor dá 25 aulas, ele praticamente não está dando aula, né? Ele está sendo quase que um operário de uma fábrica, só que nesse caso um operário da sala de aula. Eu queria ver contigo, então, para a gente especificar esse teu cuidado com as pessoas, do que se trata, ou qual o tipo de ação concreta que você está pensando em propor para superar esse quadro de cuidado das pessoas. Sendo que, a meu juízo, aí você me corrige, a meu juízo, fruto desse adoecimento ou desse cuidado que você pretende, advém de questões materiais dos professores e questões materiais dos alunos. O adoecimento não é uma questão subjetiva, eu estou passando mal. Não, é um quadro material das condições materiais da sala de aula, do IFC, como você mesmo colocou aqui para nós. Então, se você puder esclarecer do que se trata, qual tipo de ação concreta está pensando para esse cuidar das pessoas. Isso é muito importante. Agora, tem que definir o que seria isso, professor, para nós, por favor. Bom, professor Dalton, vamos lá. A primeira ação concreta é a criação da Pró-Reitoria Pró-Pessoas, né? Essa é a primeira ação concreta. A partir dessa tomada de decisão, que é a criação da Pró-Pessoas, isso implica o quê? Uma série de políticas que ali estarão, né? Agora, o detalhamento dessas políticas, elas passam pela equipe de gestão que estará à frente dessa Pró-Reitoria e vai estar compondo que ainda não está completamente fechada, né? E, naturalmente, assim, cada uma dessas, a gente precisa fazer um grande diagnóstico, né, da situação de cada campo, da situação da reitoria, entender onde é que estão os principais gargalos, né? Consequentemente, observar as boas práticas que estão acontecendo na rede, né? E também trazer proposições nossas, né? Então, a partir de novas políticas, no aspecto de que nós possamos nos aproximar de diminuir um pouco a angústia dos nossos servidores. Algumas coisas, como o professor bem traz, e aí nós passamos anos com muita dificuldade na questão número de vagas, né? O professor está sobrecarregado, o TAI está sobrecarregado, o discente está sobrecarregado. Veja que nós fizemos umas alterações recentemente de currículo, que o objetivo era facilitar a vida, né? Era para a gente entregar mais, né? E facilitando um pouco a vida, porque tinha uma sobrecarga dos discentes. Acho que não funcionou perfeitamente bem, e eu não estou aqui culpando ninguém, estou dizendo que a gente fez uma decisão coletiva, né, a partir de determinados parâmetros, e as coisas não saíram exatamente como planejado. Então, fazer essa avaliação e não ter, assim, aqui a questão não está em a gente ficar apontando quem errou, quem acertou, não é isso, né? É a gente fazer uma análise crítica daquilo assim, olha, isso aqui não está funcionando bem, o que a gente pode fazer? Porque eu tenho já uma certa bagagem, uma experiência enquanto gestão, saber que não existe, né, não existe uma varinha mágica a partir de fevereiro, agora todo mundo está feliz no IFC e tal. Não, tem vagas para a gente poder resolver esse problema das 25 horas, 25 aulas que um colega está, porque ele só consegue, como é que ele vai fazer uma outra atividade, né? Como é que a gente... Então, assim, são vários pontos que tem uma lista longa de ações que precisam ser feitas, mas que elas não passam só não basta criar pró-reitoria, né? Então, quais serão as políticas estabelecidas, e isso é um processo em construção. Nós temos lá para a gestão de pessoas, né, uma série de tópicos que nós trouxemos no nosso plano de gestão, que ali são indicativos, né, mas isso tem que se materializar em políticas. Essa que é a questão, né? Isso tem que, depois de um indicativo de como a gente imagina essa proximidade maior com o servidor, como que a gente depois transforma isso de maneira pragmática em políticas no dia a dia. Agora, também é verdade, né, que numa situação que a gente enxerga nos últimos anos, as nossas margens nesse momento são pequenas, né? Mas muitas vezes o servidor está angustiado, está chateado por questões mais simples, porque fortalecer, inclusive, as forças de trabalho no próprio setor, né? A gente vê que não é só o próprio setor que cuida da parte de gestão de pessoas também está sobrecarregado. Eu sei que, obviamente, onde você olhar, é isso que você vai receber, você recebe o mesmo feedback, né? Olha, está sobrecarregado, está sobrecarregado, está sobrecarregado. E assim é no campus, né, em todos os espaços, e assim é na reitoria. Então, a gente precisa ter muito claro quais são as nossas escolhas, onde é que a gente vai fortalecer, né? Não significa que a gente está abrindo mão de outras coisas que vai piorar, não é nesse sentido, mas é no sentido daquilo que é prioridade, né, que é
que esperamos ser um diferencial dessa gestão que possa estar. E onde é que eu penso que são os grandes diferenciais? Um é esse, o cuidado com as pessoas, e o outro é como a gente trabalha as informações que a gente já tem, os dados que a gente já tem, para transformar isso em informação, de maneira que auxilie o processo de tomada de decisão. Eu, como gestor, em muitos momentos, eu fico angustiado, porque você toma decisão com base em informação fragmentada. E também a informação está, o dado está, só que a gente tem dificuldade de juntar todos esses dados. Como é que está a nossa taxa de evasão? Qual é a taxa de evasão do IFC nesse mês? Né? Quantos acessaram o PAE, quantos não acessaram, quantos tiveram dificuldade? Enfim, eu estou pensando aqui, diferentes elementos que poderiam estar presentes, né? Mas, assim, a gente tem dificuldade, muitas vezes, dessa informação chegar de maneira precisa e com agilidade. Então, por isso, a Pró-Reitoria Projet, que está no lugar da Prodim, ela traz a governança, a engenharia, a tecnologia, para a gente fazer o quê? Para a gente, um outro olhar para a maneira como a gente trabalha também os dados do IFC. E com isso, por que eu estou puxando essa frente? Estou puxando essa frente, professor Dalto, porque a expectativa é que a gente possa criar processos para humanizar, então não sei se esse é o termo mais correto, mas para facilitar a vida do servidor. Hoje a gente tem muito retrabalho. Isso também gera angústia, isso também gera sofrimento, isso também gera, né, essa sensação de que a gente está sempre sobrecarregado de atividade, e a gente está, né? Então, isso não é uma promessa, naturalmente, de que isso vai se resolver da noite para o dia, mas muitas coisas poderiam estar. Já tem tecnologia para tal, né? A questão é a gente conseguir linkar, fazer com que a nossa equipe de profissionais da área possam juntos trabalhar em algumas soluções que possam facilitar o dia a dia da vida do servidor. Então, só puxando um outro pontinho aí, dando mais uma pitadinha aqui na nossa conversa. Então, professor, agora que eu entendi também um pouquinho ali da reorganização das pró-reitorias, né? Então, a pró-reitoria de pró-pessoas, né? Ela é especificamente para pessoas do quadro do servidor. E aluno também. E de aluno também. Ela aqui vai trazer. Porque eu vi que ali ela é inclusão, né? Então, isso. Entendi, tá certo. E algumas questões que eram ali da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional vai para o Projet. Isso, né? Exato. Porque a governança permanece lá, mas com mais umas provocações lá dentro. Tá certo. Então, tá bom. E agora, eu gostaria de trazer um pouco a conversa aqui para a questão mesmo da rádio, né? Vi que nessa nova, né, nessa reconstrução, a extensão e a pesquisa se juntam, né? Uhum. Enfim, penso que, como, lógico, eu estou num projeto de extensão, né? Eu gosto muito da extensão, acho que a extensão, né? Claro que aí dentro desse tripé ensino, pesquisa e extensão, a extensão é importantíssima, né? Como diz você, não é dizer se foi feito ou não foi feito. Eu acho que a gente vai precisar avançar muito na extensão, sabe? Nós temos um caminho bem árduo para trilhar, eu acho que a gente precisa avançar muito na extensão. E quando foi em 2017, que foi quando, né, veio o primeiro projeto da rádio, né, eu fiz uma apresentação do projeto da rádio no CODIR. Inicialmente eu fui à reitoria porque entendi até a rádio como institucional no IFC, né? E aí, mas a gente não avançou, né, na questão desse projeto institucional da rádio. A gente ficou mais restrito mesmo por questões ali de entendimento, à época, ao Campus Brusque. E a gente tem trabalhado, então, desde 2017, né, na rádio aqui mesmo, mais localizada no Campus Brusque. E a época, quando nós fomos lá, né, a reitoria, ao CODIR, então, que aí eu fiquei sabendo que a gente tem uma rádio FM
né, se não me engano, 2. À época tem uma que não sei se ela era do campus Camboriú ou da onde ela estava ali localizada, mas o IFC, né, penso que ela tem uma rádio FM, né, e ela, vamos dizer, está inativa, né? Então, você conhece esse projeto, ou conheceu esse projeto da Rádio FM? Você tem alguma informação sobre a Rádio FM? Professora Ângela, assim, primeiro, só se me permite, eu vou só voltar um pouquinho para dizer quanto foi difícil, né, tomar decisão no sentido de, quando tu pensar no organograma, juntar pesquisa e extensão. Não porque elas não pudessem estar juntos, como podem estar juntos naturalmente, né? Porque aí, se a gente vai voltar né, a Descartes, quando o pensamento cartesiano, que a gente bota tudo em caixinha, porque antes não era assim, e, enfim, né, as pessoas, os filósofos, eram filósofos, os gregos eram filósofos, era astrônomo, enfim, você juntava várias competências numa pessoa só. No entanto, nós acabamos, né, fragmentando, e aí, bom, tem toda uma série de vantagens e desvantagens nesse processo, mas a gente criou as caixinhas, né? E nesse caso, a gente se habituou, a própria rede ela está moldada em sua maioria a estar com as caixinhas de extensão e pesquisa. No entanto, nós tínhamos 5 pró-reitorias, né? Essa é o que poderíamos criar mais? Sim, mas aí criaria ali só tem 5 CDs 2, né, que são indicadas para as pró-reitorias. Criaria uma situação de desequilíbrio. E a gente vê hoje a própria reitoria, no organograma atual, que obviamente foi uma escolha em função daquela realidade daquele momento, né, que ele tem um desequilíbrio. Né? A gente vai ter uma pró-reitoria que tem 5 pessoas atuando, outra que tem 50, em grosso modo. Então, naturalmente, você percebe o desequilíbrio. O nosso objetivo é aproximar, em que a gente tenha pró-reitorias mais equilibradas em termos de força de trabalho, de condições e assim por diante. E não seria possível com o organograma que a gente tem, ou melhor, com a disponibilidade de CDs e FGs, os cargos de direção, as ações gratificadas, de a gente conseguir criar pró-pessoas dando estrutura e, ao mesmo tempo, dar a mesma estrutura para a pesquisa e para a extensão. E não tem uma mais importante, né? Ambas são igualmente importantes, né? Agora, na medida que a gente junta as duas pró-reitorias, criando uma pró-reitoria de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação, o que a gente busca aí, né? A gente consegue colocar mais uma diretoria lá dentro, a gente espera que, buscando a teoria de sistemas, né, que o todo seja mais do que a soma das partes, porque a intenção é que a gente possa realmente conectar, né, porque a extensão e a pesquisa, assim como com o ensino, no entanto, o ensino ele acaba topando mais do nosso tempo, né, mas a pesquisa e a extensão elas estão extremamente ligadas, né, são indissociáveis. Então, de forma que a gente possa fazer esse trabalho e possa fortalecer. Pela posição nossa no Estado, todos nós, acho que isso é um consenso dentro do IFC, de que a extensão, ela parece que ela está para nós, né? Ela está de forma assim, nossa, seria perfeito para o IFC, ou seja, a gente pode ser referência em extensão a partir das nossas pesquisas e todas as competências que a gente tem nos nossos campi. Então, o nosso desafio é realmente fortalecer a extensão. Falei tudo isso, e voltando à questão da rádio, primeiro dizer que fico à disposição e gostaria de poder sentar, né, com a equipe da Rádio Web para a gente pensar como a gente poderia fortalecer uma ação tão importante quanto essa. Mas como é que a gente pode pensar estratégias para a gente fortalecer? Porque se a gente não se comunica bem, a gente vai tendo dificuldade, né? E então, o que acontece? Tudo que são boas iniciativas para a gente comunicar melhor o IFC, vamos trabalhar no sentido de buscar dar vazão para essas frentes. Então, essa é a primeira questão. A segunda, eu não tinha conhecimento, fiquei sabendo agora dessa rádio FM, não sabia que existia, e vou precisar me empoderar. Então, das coisas que eu desconheço, não tenho nenhuma vergonha de dizer, olha, infelizmente não sabia, né? Então, isso não tenho essa clareza do projeto, ou por que ela está parada, ou qualquer situação nesse sentido. Oi, não, sim. Eu penso que a gente vai ter, né, mesmo uma provocação aqui para a gente já, né, vendo quais são as possibilidades de depois estudar, ver realmente, eu também, essa informação era, né, de 5 anos atrás, para saber realmente aonde isso está, depois eu também não tive novas informações. Mas eu acho que, eu penso que a gente vai poder, sim,
conversar depois sobre isso, né? Acho que é a Evelyn que faz a pergunta. Agora, Evelyn? Evelyn Pode ser. caiu? Não, estou aqui. Pode sim, posso sim. Boa tarde, professor. É um prazer imenso estar aqui com você. E a minha pergunta é: qual a possibilidade de institucionalizar uma rádio web no IFC? Olha só, a possibilidade, assim, de pronto, eu não saberia lhe responder, Evelyn, as questões legais hoje, né, que a gente teria aqui, certamente vocês têm mais clareza das limitações técnicas hoje, enfim, né, certamente vocês têm mais clareza do que eu, mas de minha parte, o maior interesse é que projetos como esse possam ser institucionalizados, tá? Não tem por um motivo muito simples, né, você traz uma visibilidade enorme para a instituição. E aí, eu não vou aqui fazer apontamentos de como poderia se dar, né? Mas a gente precisa sentar e buscar entender o porquê que a gente não conseguiu avançar um pouco mais do que já está, né? E, ao mesmo tempo, como que a gente pode fazer isso. No mundo digital como a gente está hoje, nós precisamos estar, né, nas diferentes frentes, né? Eu conversava com a equipe da SECOM essa semana, no processo de transição, e eu comentava justamente sobre isso, a importância, né, de a gente estar muito presente, né, no dia a dia das pessoas de outras formas, né? Não para além, né, professor Adalto, de um memorando, de um e-mail, então um projeto como esse é uma coisa, né, não é que não possa ter os ofícios, memorandos, obviamente, né, mas a gente precisa, esse outro grau de interação que acontece, quem não escuta podcast, né? Então, assim, eu pergunto hoje, quem não escuta, você ter esse... eu diria a vocês, por exemplo, eu particularmente, é uma das maneiras com eu mais me informo sobre o mundo, com podcast. Você leio, obviamente, leio notícias e tal, mas você está no trânsito, você está viajando, você aproveita para se empoderar, né? Você já salva tudo lá que você queria ouvir e vai ouvir tanta gente importante, tanta gente que tem a contribuir pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então, essa é uma maneira, e a rádio, da forma como ela está posta hoje, é algo interessante, né? Porque você pode naturalmente escutar na hora que você puder e assim por diante, trazendo uma dinâmica que poderia ser até uma forma de a gente explorar determinados temas dentro do IFC em termos de cuidado com as pessoas. Quando eu falava anteriormente cuidado com as pessoas, ela pode ser uma frente tanto de comunicação, mas também, né, de uma forma de acolhimento, de você estar mais próximo. Então, tem tantas maneiras que a gente pode estar interagindo, e eu fico à disposição para tal. Nesse sentido. Aqui em Concórdia, nós em 2008, veja, nós éramos ainda, 2009, nós éramos assim, na transição, né, se buscou uma tentativa, a ideia de fazer uma rádio que era, no primeiro momento, para ser uma rádio interna, porque naquele cenário já se sentia a necessidade dessa comunicação com a comunidade de uma outra maneira, né? Justamente, professora Ângela, porque tinha um colega, um professor, que vinha de uma experiência com a rádio, né? Então ele já tinha algum conhecimento um pouco mais aprofundado ali, mas a questão burocrática não nos permitiu, naquele momento, avançar, e algumas questões técnicas, mas eu fico encantado com projetos como esse. Acho que Laís... Boa tarde. Prazer com você. Minha pergunta é: como seria seu relacionamento com o corpo discente? Duas coisas me tocaram muito durante todo esse processo, né? De um lado, a angústia dos nossos colegas servidores, em muitos momentos, né? Assim, de como de uma sobrecarga que muitas vezes não, volto a dizer, você não tem obviamente não é porque a professora Sônia não queria que o professor tivesse uma outra condição, não é isso, né? Por toda a situação que a gente se encontra na rede ainda, né? E aí são novas vagas e algumas ações que acho que penso que podem vir a minimizar essa angústia. E com os discentes, Laís, assim, tem situações de muita, e vou tomar cuidado aqui com como eu vou me expressar para não ser mal interpretado, né? Mas eu percebi abismos dentro do IFC,
que ficaram mais claros. À medida, uma coisa é você distante, você imaginar algumas situações, outra é você visitar cada campus em loco e entender, né? Que vai desde a questão do acesso às condições mínimas, né? Vai desde transporte público, alimentação, as bolsas, a condição de permanência e êxito propriamente, né? Questões para você fazer as práticas esportivas e assim por diante. Então, a gente tem cenários muito distintos dentro do IFC, com abismos gigantes, né? Com valores de condição de permanência e êxito muito abissais entre os nossos estudantes. Então, o que eu penso, né? E por isso, quando os estudantes, e olha como nós estamos aqui ousando, né? Levar os estudantes junto, tudo que é cuidado com o estudante junto para essa pró-reitoria da ProPessoas, sabe, Laís, é para quê? É para a gente, né, avançar nas políticas que nós já temos, que são boas, pensar o que a gente pode avançar além disso, né, em termos de permanência e êxito, mas também fortalecer e buscar os aportes necessários financeiros e aproveitar esse processo que está em curso, esperamos, e que virá, né, da expansão, e, consequentemente, esperamos ter condições de fazer investimentos nos campi de maior necessidade, né, onde você vai, que não tem um refeitório, que não tem um ginásio e assim por diante. Então, assim, vai ter discentes que isso não é da noite para o dia, né, que não vai poder se beneficiar de pronto dessa condição, mas a gente precisa lutar muito por isso, né, porque a gente percebeu situações em que alunos que pagam R$25 para almoçar, tem alunos que não pagam, em alguns campos, como é o caso aqui de Concórdia, tem alunos que não têm o transporte público adequado, outros que não é uma responsabilidade do IFC, mas a gente precisa, junto com a gestão do campus, fortalecer isso com aqueles municípios onde isso ocorre. Então, esse olhar, esse cuidado no dia a dia para cada estudante, entender o nosso estudante a partir todos nós saímos transformados desse processo de pandemia, o nosso servidor está sofrendo em vários aspectos, sim, o estudante não é diferente, né? O estudante de hoje não é o estudante de 2008, quando eu cheguei aqui em Concórdia, por N motivos, o mundo é diferente, tudo é diferente, né? Então, nós precisamos também compreender esse processo e pensar políticas para esse cuidado, tá? Como que a gente consegue levar o nosso discente à melhor condição de permanência e êxito, e o apoio não só financeiro, né? O apoio psicológico, o carinho, a compreensão do que passa em cada região, em cada campus, e de forma com isso a gente poder fortalecer. Ok. Professor Dalto falou alguma coisa? Não? Eu queria fazer uma pergunta para fazer, Angela? Não, pode perguntar. Professor, é o seguinte, você vai encontrar na estrutura do IF, né, um conjunto de problemas que você já relatou aqui, mas eu queria reiterar, problemas políticos, pedagógicos, econômicos, orçamentários, em particular, muito graves, não é? No terreno político, não do partido político, mas no terreno político, nesses quase 5 anos que eu estou no IF, eu percebo uma ausência, né, de questões políticas tratadas no IF. Por exemplo, o novo ensino médio, né? Durante o período eleitoral, eu não vi, inclusive de você, eu não vi nenhum candidato tratando do tema do novo ensino médio. Nós tivemos uma tese de doutorado defendida em março desse ano pelo Alessandro Paixão, lá do IF de Araquari, em que ele mostra a infiltração, né, ou a intervenção, a interferência do novo ensino médio na estrutura dos IFs. E ele menciona que depois de 2019, foi aprovado em 2017 o novo ensino médio, ainda no governo Temer, em 19 até 23, houve 3 pontos no IF bastante preocupantes, como os limites orçamentários, o aumento das matrículas EAD e a flexibilização de disciplinas nas cargas horárias do ensino médio. Então, você tem um problema que já vem sendo relatado, está aí em teses, está aí em trabalhos, que demonstram, né, essas questões que eu mencionei aqui. Então, veja, além disso, você tem,
pegar o orçamento da União para as redes federais, tanto para universidades quanto para os institutos federais, tem uma redução do orçamento. A minha pergunta, professor, é saber de ti, como é que você vai tratar com esses temas, por exemplo, do novo ensino médio, né, dentro dos IEFs, tratar dessas questões políticas, de politização dos professores, politização dos gestores, sobre os limites que nós estamos percebendo, limites estruturais, né, dos IEFs, que às vezes é silencioso, mas não se comenta, não é? Você está tratando das questões do cuidado com as pessoas, que eu não descarto, são questões importantes, mas tem as questões estruturais que devem ser combatidas, né? Devem ser tratadas, porque é isso, no fundo, que se trata a vida dos IEFs, né? O avanço do EAD, por exemplo, os limites orçamentários, inclusive o orçamento ele vai ao encontro, né? Ou nesse caso, vai de encontro à tua perspectiva de melhorar a vida dos estudantes, etc. E tudo isso. Então, qual é a tua política, a tua ação, a tua visão sobre esse quadro, pressupondo também, por último, professor, pressupondo que você, enquanto, não você o Rudinei em pessoa, você enquanto reitor, não é? E a instituição IF tem autonomia administrativa e tem autonomia pedagógica também. Quer dizer, muitas vezes o que falta é uma questão política por trás, não é? Que, por exemplo, nós vimos nas gestões passadas uma limitação política muito grande para enfrentar os grandes dramas, os grandes problemas. Quer dizer, o IF não deve ser um ator protagonista na cena educacional, ter posições, enfrentar os problemas, convocar os estudantes, convocar os professores, e se colocar acima ou à frente do seu tempo, né, de enfrentar esses grandes problemas, independente do governo que está na pauta da vez, se é o governo X ou Y. O papel do IF é um papel também intelectual, um papel político, né, não só de ligação com o governo. Como é que tu vê tudo isso, meu caro? Então, professor Dalton, diria que assim, o desafio, e esse desafio a rede está lutando, né? Acho que ela há algum tempo já vem esse esforço de os IFs serem uma política de Estado e não uma política de governo, né? Vem um governo, apoia, vem outro governo, não apoia, eu gosto mais, gosto menos, não, uma política de Estado. Esse esforço, né, ele tem ocorrido junto ao CONIF, a professora Sônia é uma das lideranças nesse processo. Não é uma situação simples, né? Porque, obviamente, as forças políticas, elas acabam muitas vezes perpassando e desconsiderando algumas das construções presentes. E sim, quando vou chegar no ensino médio, quando a gente pensa nos desafios dos próximos anos, muitas vezes vem um pouco do cenário da primeira expansão, né? Nós não teremos esse cenário certamente repetido, então, de muito recurso e assim por diante, não será o cenário posto. Nós estamos vindo de anos em que há uma defasagem orçamentária violentíssima. Com isso, nós temos muita precariedade, que a gente teve que fazer escolhas, né? No campus do qual eu respondo, bom, você faz uma escolha, se você vai pintar a parede, o seu aluno vai comer, é um pouco por aí, né? E me parece que, suponho que para nenhum de vocês é difícil tomar essa decisão, né? Você coloca comida para a meninada, né? Vai fazer uma viagem de estudo, vai dar condição de processo de aprendizagem essa garotada, ou eventualmente você vai fazer uma outra melhoria. Só que isso tem um custo, que assim, isso não dá para você postergar para todo sempre. Em que sentido? Você precisa manter a infraestrutura, então, às vezes, alguma parte da infraestrutura, em todos os campi, ela acabou sendo, de alguma forma, não sendo possível realizar. Às vezes, uma troca de telhado que era importante, às vezes, uma pintura que era importante, enfim, situações nesse sentido. Acessibilidade, preventivo de incêndio, NR10. Então, a gente tem um mundo de situações para enfrentar em termos de segurança e em termos de qualidade da infraestrutura. E aí demanda muito recurso, demanda articulação política, demanda para além do orçamento prévio, e a gente precisa trabalhar com todas as frentes políticas. Especificamente tratando, né, e aí quando eu falo isso de nós sermos uma política de Estado e não de governo A ou B, passa um pouco, professor Dalton, por nessa linha que você coloca, assim, né, do tipo, como é que nós nos posicionamos muitas vezes sobre questões que nos afetam.
A gente só se posiciona conforme o governo do nosso interesse. Se a gente é contra, daí se posiciona mais forte. Se a gente é a favor... Entende? O IFC não pode ser esse ente nesse quesito. Né? Ele aqui é uma política de pensar como política de Estado e se comportar dessa forma. Né? Então, isso que eu penso que é fundamental. E dialogar com todas as lideranças políticas que queiram dialogar conosco, porque todas têm voz e vez e são importantes. Né? Não interessa se gosta de A, de B ou de C, não é uma questão pessoal, né? Você é um processo institucional, e isso tem que acontecer. Né? E isso a gente tenta fazer aqui em Concórdia desde o princípio. E o outro, em relação ao novo ensino médio, e penso que ele não foi debate, sabe, do processo, suponho eu, e a gente optou por não incluí-lo, porque há um entendimento, a partir do projeto do novo projeto que está em curso hoje de gestão no país, né, do novo governo, que haverá um outro documento substituindo esse. Então, isso é certo, é uma decisão política já tomada, essa informação que a gente tem, de que terá um outro documento. E aí é uma disputa, né, esse documento ele terá a rede federal, né, os IFES como uma referência, ou vai ser uma outra realidade, ou o exemplo vem de uma outra frente. Então, essa disputa política, ela acontece, né, que perpassa pelo técnico, mas ela vai além do técnico, né, que são justamente visões de mundo e a respeito daquilo que poderiam ser referências. Mas, em parte, nesse quesito, nós teremos um outro cenário posto, e daí qualquer... a gente inclusive, já se imaginava que alguma coisa já poderia ter vindo e ainda não veio, né? Mas nós teremos novidade nesse campo. Então, e aí, bom, como nós, nesse quesito, como nós, rede, como nós, IFC, como nós, IFES, participamos ativamente desse debate, né, para discutir o que virá no lugar do novo ensino médio. Porque virá algo, né? Isso é algo... me parece, por toda a informação presente, que é algo já decidido. Então, houve uma resistência e a gente acabou, né, seguindo um outro caminho, e agora, né, virá um outro documento. Isso é o cenário posto e espero que a gente seja chamado na construção desse documento e possa participar de maneira ativa, com toda a expertise que a gente tem, de uma rede que realmente é uma referência no mundo. Né? E a gente tem que falar isso e tem que... né, não só falar, mas também comunicar bem isso para a comunidade, para a sociedade, que muitas vezes, porque a gente é pequenininho, né, todo o ensino médio desse país, a gente acaba sendo um volume pequeno de matrículas comparativamente, né, mas a gente é a referência nesse tema, né, a referência do que de melhor se faz nesse país em termos de educação. Ok. Eu gostaria de ver com a Laís e a Evelyn, porque eu sei que elas têm uma prova, eu conversei com o professor de matemática delas, ele liberou elas para tratar aqui, né? Então, meninas, eu não sei como é que está o horário, a hora que vocês precisarem sair, apesar de que eu penso que a gente já está aqui se encaminhando, né, para o fechamento aqui da nossa conversa. É verdade. Né? Oi? E aí, então... Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, sim, mas eu gostaria, nas suas considerações, abrir o espaço aqui para você fazer suas considerações finais, mas que nas suas considerações você também abordasse um pouco, eu acho que já falou da autonomia dos campi, sabe? Como é que você vai tratar, né? A gente, né, na verdade, em toda essa, como diz você, a rede, né? O Instituto é uma rede nova, né? 15 anos, nós estamos aqui na adolescência, né, da nossa instituição, então é claro que a gente, né, tem uma construção e isso precisa avançar. E eu acho que a questão da autonomia dos campi é também um ponto importante nessa construção, né, dos institutos. Então, mas você fazer as suas considerações e abordar também aí como é que você vai tratar aí, porque nós já tivemos, né, nas experiências, muitas vezes os campi também acabam, às vezes, sendo penalizados em detrimento, e às vezes ali com a reitoria, né, a gente tem sempre ali
né, como diz você, o cobertor é curto em todo lugar, né, então cada vez que alguém puxa um pouquinho o cobertor, um pezinho fica de fora, né, às vezes é o pezinho da reitoria de campus e tal. Então, que você também abordasse para nós aí essa questão da autonomia dos campi. Professora Ângela, obrigado pela pergunta, porque a gente acaba... São tantos temas interessantes, né, que a gente poderia passar o dia todo aqui conversando, debatendo, e são sempre instigantes, e eu acabei lá no início não comentando sobre isso, né, porque é uma questão macro e importante que a gente perpassou o nosso projeto e as minhas falas ao longo do tempo, e às vezes até isso causava um pouco de angústia, né, para alguns, felicidade para outros, dizer, o que esse cara quer dizer com autonomia de campus, né? E o que eu defendia, que não era o eu, né, mas o conjunto em que a gente vai ouvindo e vai construindo esse processo coletivo, quando falo de autonomia de campus, é num sentido de nós, primeiro, é uma autonomia dialogada, né, onde a gente possa definir as questões que você pode e deve dar ao campus a tranquilidade para ele poder desempenhar e para justamente ter menos retrabalho, né? Então, tem vários aspectos que no dia a dia, na prática, a gente já faz, mas muitas vezes fica aquela, mas pô, não foi debatido que precisava ser desta forma, ou como que poderia ser uma forma em que a gente ganhe mais agilidade e que o campus fique mais tranquilo e respaldado, né, para o processo de tomada de decisão. Outras frentes, necessariamente, para ter essa autonomia do campus, às vezes a própria reitoria precisaria centralizar alguma questão de processo, eventualmente um processo X, Y, uma compra Y, né? Poderia estar, a própria centralização de alguma coisa poderia dar mais autonomia para o campus, dependendo, porque isso liberaria força e trabalho para outras frentes, né? Então, são vários elementos que precisam ser construídos, mas sempre numa perspectiva de tudo aquilo que o campus, né, tudo aquilo que possa ser, que não vai impactar de maneira negativa na rede, né, que vai dar agilidade ao processo, a gente dar essa autonomia para o campus, para o dia a dia, porque essa vivência que a gente tem aqui na ponta, né, que né, obviamente que eu vou ter uma outra vivência da reitoria, que é dos incêndios da reitoria, né, que lá certamente estão presentes, mas a gente vivencia no campus essa realidade do dia a dia, né, a gente está sempre correndo atrás da máquina, e às vezes alguma tomada de decisão que possa dar um pouquinho mais de liberdade aqui na ponta faz muita diferença. Então, a gente pretende fazer essa implementação naturalmente, dialogando, conversando com os diretores e diretoras eleitos, né, para que a gente possa fazer algo acordado, né, e eu acho que essa é a principal, ou talvez esse seja um dos principais diferenciais, assim, que a gente pretende implantar em termos de política, é esse diálogo constante e em alguns elementos, eu penso que a gente precisa chegar... Tem alguns elementos que são tão sensíveis para a nossa vida quanto instituição, que a gente precisa chegar num consenso. Mas o que quer dizer com isso? Não é com votação. Tem algumas questões do dia a dia que precisa chegar a um consenso, porque eu preciso entender que eu preciso abrir mão em função do meu campus vizinho, que realmente ele precisa mais. Mas eu não posso ser voto vencido para dizer assim, não, mas eu fui voto vencido. Não, eu tenho que entender o tempo necessário para entender a complexidade de que aquilo lá aquela demanda daquele campus é mais importante que a demanda do meu campus. E para isso precisa de tempo, né? Processos participativos, dialogados, né? Eu tenho uma experiência significativa com esse tipo de estratégia. E quando isso realmente acontece, quando eu entendo que assim, não, ok, eu queria muito tal frente, eu queria muito construir essa sala de aula, mas o meu vizinho aqui não tem refeitório. Realmente ele deve vir primeiro. Quando você tem essa aceitação e você se coloca no lugar do outro, isso facilita um mundo, né? Porque senão fica naquela assim, mas quem ganha, quem não ganha, tal. Eu estou fazendo aqui um exemplo de como, inclusive, a autonomia acaba sendo dada. Também acaba sendo dada a partir do momento que os gestores possam participar de maneira mais ativa do processo de tomada de decisão. Né? Para além de só votar, né? Que às vezes algumas coisas a gente leva lá, vai ter a votação e tal, mas algumas coisas são realmente muito sensíveis e essas a gente precisa ir além da votação em si. Então, não é simples, eu sei que não é simples, tem algumas coisas que seriam mais simples, você simplificar o sistema, às vezes é mais fácil para você resolver algumas coisas num primeiro momento, mas elas não são duradouras. Então, por mais que, né, como sou agrônomo de origem, mas faz algum tempo que eu transito também por outros mundos, né, me alimentei de em outras fontes, e aqui não é com isso, obviamente, nenhum demérito à agronomia,
simplesmente que a gente acaba, não existe uma área específica que detém todo o conhecimento, né? A gente vai se moldando ao longo do tempo, com as experiências que a gente vai vivenciando, as realidades que a gente vai enfrentando, e naturalmente, com isso acaba também tentando trazer isso para o dia a dia da gestão, e a gente espera poder fazer uma construção muito rica nos próximos anos, mais dialogada, né, envolvendo a comunidade, envolvendo as representações, não fugindo, né, professor Dalto, dos temas difíceis, porque os temas difíceis, eles são difíceis, né, a gente, assim, já não quer entrar naquela discussão, você não quer, mas você precisa, né, então acho que essa é a questão, né, tem coisas que a gente, não vamos discutir sobre a rádio web, isso a gente discute com prazer, né, alguns temas, assim, esse aí vai ser uma dor de cabeça, mas a gente vai precisar enfrentá-los também, né, então, esse é o nosso desafio, e é assim que a gente se coloca nos próximos anos, esperando, né, ficar à altura dos anseios da comunidade, e é para isso que a gente vai estar lutando, né, e, obviamente, entendendo que as críticas virão, os elogios virão, é normal, que faz parte do projeto, do processo, mas sempre tentando, obviamente, acertar, né? Esse é o desafio. Agradeço demais o tempo de vocês, a disponibilidade de poder estar participando aqui na Rádio IFC Web, e a gente poder dialogar em outros momentos e como a gente pode fortalecer essa rádio, né? Obrigado, professor Ângelo, obrigado, professor Dalto, Evelyn, Luiz e Laís. Uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Então professor, agradecer. Deixa eu só aqui, para deixar você encerrar, Dalto, agradecer, né, professor, a sua disponibilidade de vir fazer, né, essa conversa com a gente aqui, aos nossos estudantes, aos bolsistas aqui, eu quero também deixar aqui, né, agradecê-los pela participação no projeto da rádio durante todo esse ano, né? Hoje nós estamos aqui, né, já começando aí as nossas atividades de encerramento, e desejar a você, né, sucesso nessa empreitada, né, nessa jornada, e dizer, né, e reforçar da questão da extensão e aí agora eu vou trazer aqui, né, a sardinha para a minha brasa, da importância que é essa ferramenta que é uma rádio na web, né, que é uma ferramenta que nós estamos usando muito, né, ainda inicial, num processo muito inicial, mas a gente tem visto por aí, né, que é uma ferramenta que pode dar um suporte, né? Nós tivemos, na pandemia, né, nós tivemos um resultado, né, algumas outras rádios dos institutos, né, na época da pandemia, elas fecharam, né, durante todo aquele processo, e nós conseguimos ali no ano da pandemia, principalmente 2021, né, um número de acesso muito grande, né? Então a gente teve um resultado muito bom, né? A gente teve um resultado, né, para mais de 1 milhão de acessos no ano de 2021, né? Porque a rádio na web, né, onde a rádio fica ali hospedada, ela consegue mapear, né, todos esses acessos, né? Então é um instrumento que nos dá em tempo real, né, dados muito importantes, né, que podem subsidiar outras ações da instituição, né? Então, eu penso que nós estamos muito esperançosos, professor, sempre nesses períodos de mudança, né, nos enchemos de esperança, né, torcendo para que a gente possa realmente avançar, né, em todos os aspectos que a instituição, né, clama, precisa. Então, a gente está aqui esperançosos e também à disposição para contribuir, para fazer, né, todas essas conversas, né? Então, vamos estar aqui com nossa rádio em aberto, né, para ouvir, para contribuir, enfim, desejando, então, aqui muito sucesso nessa sua nova jornada. Então, com isso nós encerramos o nosso programa de hoje. Pedimos para aqueles que ainda vão assistir, no caso do YouTube, que compartilhem, que deem o gostei, não é? E também comentem. Isso permite que o programa ganhe novos contatos, né? E para aqueles que vão assistir na rádio, também podem comentar e
nas nossas redes sociais, Instagram, etc. Isso é importante para o nosso trabalho. Agradecer mais uma vez ao professor pela participação, também sucesso na nova empreitada, e aos estudantes que aqui estão, boas provas, bons trabalhos, e nos vemos em breve. Eu peço só que aguardem um segundinho para eu concluir a gravação, em seguida a gente vai para o estúdio reservado. Só um pouquinho.